Bom dia a todos e todas, né? Vou dar um pitaquinho nessa discussão que teve rapidamente. Eu tenho estudado agora neurociência da religião, que é diferente de neuroteologia, por exemplo, que tem tudo a ver com a questão do método do que você está fazendo, como você está abordando e como você está usando as ferramentas. Gente, como o nosso amigo Alexandre falou, ele estava aqui na condição de cientista enquanto físico, né? E apesar de espírita de muitos anos, eu estou aqui hoje na condição de cientista da religião. Eu não estou aqui, o que eu vou falar aqui, às vezes pode até parecer, como disse o Jader, agressivo em alguns momentos, né? Mas o próprio título ele já fala que é controverso, né? Eu quero tocar em pontos controversos que a gente precisa começar a pensar, ok? Pelo menos eu acho que a gente precisa começar a pensar. Ah, não, eu peguei o errado, esse aqui é de lá. Aí não funciona mesmo. Vamos aqui. Isso. Então, a doutrina codificada por Kardec, né, no século XIX, surgiu no meio de uma profusão de novas teorias, iluminismo e etc. Eu queria chamar a atenção para o texto que vocês podem ver ali, que eu tenho que andar rápido antes que o Humberto já comece a me sinalizar, que o Espiritismo foi criado como uma doutrina filosófica e científica. Ele foi criado dessa forma e eu não contesto isso. No nosso livro, não está aqui, infelizmente, A Busca de Kardec, Fé ou Razão, né, que é objeto da nossa dissertação de mestrado adaptado para o livro, a gente vai discutir profundamente isso daqui. Mas no Brasil, essa doutrina adquiriu características de uma religião. E por que isso aconteceu? Não porque algo tenha sido mudado no seu conteúdo. A doutrina espírita não modificou em nada. Kardec não disse que o espiritismo era religião, né? O que aconteceu foi a evolução do conceito de religião. O que se entendia por religião naquela época era uma coisa, e por isso Kardec disse que o espiritismo não era religião, e hoje o espiritismo tornou-se uma religião. Aí alguém pode pensar assim, não, mas o espiritismo não é religião para mim. Empiricamente falando, diga isso, tomando por parâmetro ainda o censo de 2010, porque não saiu o resultado agora do 2022, para os 3,8 milhões de pessoas que disseram que o espiritismo era uma religião, que era a sua religião, é o que eles acreditam. Que os 15 mil centros espíritas que existem aproximadamente pelo país afora, se você perguntar, as pessoas vão dizer que ela é religião. E para o cientista da religião, eu tenho que fazer uma análise, né, do fato empírico. Eu não tenho, enquanto cientista da religião, como analisar se a mediunidade existe ou não existe. Eu não estou fazendo essa análise. Eu, como espírita, acredito que sim, mas a gente tem que analisar o que a pessoa está dizendo que ela acredita ser, como que ela encara isso. Isso que eu vou mostrar aqui agora em seguida, não está no artigo aqui, está mais para o livro, mas eu preciso trazer essa fundamentação para vocês entenderem do que eu estou falando e por que eu estou falando, trazendo essas questões aqui, né? Então, eu parto de Wittgenstein, né? Dos conceitos de jogos de linguagem de Wittgenstein para poder chegar a essas conclusões, e também baseado num antropólogo chamado Benson Saylor, que vai falar das religiões ou semi-religiões ou aproximações de religião. Quando eu comecei a fazer esses estudos, eu achei que ia ser moleza. Eu falei assim, vou fazer ciência da religião, vou estudar conceito de religião, né? Vou pegar o espiritismo e comparar. Quais são os conceitos? O problema é que o espiritismo tem uma visão muito clara do que é, mas o conceito de religião,
ele não é claro, né? Nós, cientistas da religião, não conseguimos dizer o que é religião, porque conforme o ângulo que você olhe, você vai ver religião de um jeito ou de outro. Então, o que é religião? Mas Wittgenstein e o Benson Saylor vão falar para a gente algumas coisas. Primeiramente, ele vai falar, a gente tem esse conceito aqui, ó, que é, numa visão ocidental, colonialista, eurocentrada, esses foram as únicas e corretas características inclusive eu cito Lactâncio, entre Cícero e Lactâncio, Lactâncio vai falar assim, essa era a verdadeira religião. Existiam religiões nessa época, no século XIX, um entendimento de que existiam religiões inferiores, que acreditavam em diversos deuses, que era panteísta, né? E que isso daqui estava num universo paralelo. Mas isso daqui também era considerado religião inferior. E na ciência da religião, inclusive, isso é completamente inaceitável, usar essa terminologia. Mas era a terminologia que a gente vai ver Max Miller, Cornelius Petrus Tilly falar, né, a respeito disso no século XIX. Eram religiões inferiores. Também existia a metempsicose, existia karma, destino, e outros conceitos. Aí a gente começa a ver uma coisa acontecer. Uma interseção de características. Essas religiões panteístas, elas poderiam ser da metempsicose, elas poderiam ter karma, elas poderiam eventualmente ter Deus, que são características, né, que se interrelacionavam, né? A verdadeira, entre aspas, religião começa a abraçar a filosofia com Tomás de Aquino, com Santo Agostinho. E todas essas religiões tinham cultos, ritos, templos, sacerdotes, sumos sacerdotes. Kardec olha para isso e fala assim, espiritismo não tem essas características, portanto, não é religião. Ela tem consequências religiosas, mas ela não é religião. Então, Kardec vai falar de espírito, está fora. Ele vai falar de mediunidade, está fora. Ele vai falar de reencarnação, ele vai falar de razão, ele vai falar disso, mas tem Jesus, tem alma, tem Deus, é filosófica. Se a gente modificar a palavra karma e destino para determinismo, ou modificar algumas características, ok? Então, nós vamos ter, por semelhanças familiares baseadas em Wittgenstein, o espiritismo pode ser considerado, no século XX e XXI, por conta da evolução dos conceitos de religião, né? Então a gente tem que tomar cuidado com esse anacronismo, porque a gente fica tentando discutir espiritismo não é religião, mas Kardec disse isso, não sei o quê. Gente, o que é religião hoje é uma coisa, o que foi religião na época de Kardec era outra coisa, o que ele entendia. Então, a gente não pode misturar alhos com bugalhos. Partindo-se desse princípio, e aí que eu digo que é controverso que eu quero trazer, partindo desse princípio, eu não acho que nós tenhamos que parar de analisar o espiritismo na sua característica filosófica e científica, mas nós temos que encarar outras questões que precisam ser respondidas para esse público espírita que acredita que o espiritismo não é uma religião e que são relevantes, que são importantes. E aí, eu não vou discorrer exatamente sobre todas elas, porque o Humberto já começou a levantar a mão, né? Empiricamente falando, então, o espiritismo é hoje uma religião, e o nosso objetivo é discutir algumas características normalmente atribuídas às religiões de maneira geral, e que no espiritismo existem, mas com as suas próprias peculiaridades. O que é espírito para nós é uma coisa, o que é espírito para outras religiões é outra coisa. Tem peculiaridades particulares. E nessa linha de raciocínio, conceituações de Deus. Nós temos que discutir as conceituações.
É claro para nós o que é Deus, mas a gente conhece os outros entendimentos a respeito de Deus. Então, no começo do nosso texto, a gente só pontua isso daqui, porque isso para a gente já não é um tema assim muito... A gente já discutiu um bocado sobre o que é Deus. Mas, em consequência, há outras características religiosas, né, como o monismo, o dualismo, o pluralismo, né, que são conceitos de cosmologia, que precisam ser abordados. Se a gente for pesquisar aqui, eu acho que a única texto que eu encontrei sobre isso foi do Jader. Você escreve sobre isso, né, Jader? Né? Mas não é o suficiente. Eu não posso acreditar, Jader, gosto muito de você, mas eu não vou acreditar só no que você está dizendo. Exatamente. Porque nós estamos com os nossos colegas aqui falando sobre pesquisa, de entender todos os pontos que precisam ser trazidos. Então, a gente tem que saber o seguinte: o espiritismo é monista? O espiritismo é dualista ou é pluralista? Se você vai... Não, mas o conceito universal o tríplice aspecto, né, do conceito universal de Deus, matéria e espírito, está resolvido. Tá? É pluralista? Será? Ou você vai dizer, porque na questão 27 do Livro dos Espíritos, eles vão discutir assim, que, em certa maneira, a gente pode eventualmente achar que espírito e perispírito podem ter a mesma origem. Então, nesse ponto, é dualista. Deus é espírito, Deus está no nosso universo, Deus pertence ou não pertence. Então, a gente vai fazer, no nosso texto, algumas discussões nesse sentido. O monismo, o dualismo e o pluralismo são correntes filosóficas que têm sido utilizadas para se fazer referência tanto ao número quanto aos tipos de entidades da realidade. Essa seria composta de uma ou duas, ou muitas coisas. E coisa aqui eu coloco coisa no sentido da filosofia, né? Essa pergunta foi colocada na própria fundação do pensamento ocidental, a começar por Tales de Mileto. Não estamos aqui preocupados apenas com quantas coisas compõem a realidade, mas também com que tipo. Em geral, o mundo ocidental tem afirmado que a realidade ou é material ou não material. Se a gente pensar em material e não material, o espiritismo é dualista. Mas nós temos lá Deus, Espírito e matéria. E aí? É pluralista? Na minha opinião, por enquanto, até que alguém me prove o contrário, eu só posso dizer que o espiritismo não é monista. Mas, sei lá, de repente alguém traz uma abordagem que eu vou falar assim, ih, caramba, não é que é isso mesmo? Mas, enfim, aqueles que afirmam que toda a realidade é material são chamados de materialistas ou naturalistas. Aqueles que pensam que é tudo mental são idealistas. Todos esses são considerados monistas porque afirmam existir apenas um tipo de realidade. Outra questão que a gente traz no nosso texto, que a gente discute, que eu discuti no mestrado, e que no doutorado também, que ainda não saiu como livro, a gente também vai discutir a questão do sagrado e do profano. Que é isso que eu falo assim, não, eu estou no Enlip, eu não vou ficar discutindo sagrado. Mas o que é sagrado, gente? Qual é o conceito do sagrado? São muitos os conceitos do que é sagrado, né? Será que existe a presença de um sagrado e um profano no espiritismo? Será que isso se aplica para Mircea Eliade, em sua obra Tratado das Histórias da Religião? As definições do fenômeno religioso apresentam características comuns, as quais são interpretadas segundo a tradição e a experiência de cada indivíduo ou cada comunidade. Se lembra que eu disse que as características podem existir, mas com particularidades próprias para o nosso entendimento? Opa, é isso. Toda concepção religiosa do mundo implica a distinção entre sagrado e profano, porque para aqueles que pensam que o espiritismo é uma religião, eles estão pensando nessa característica. E o que é isso para o espiritismo? Será que a gente não, enquanto pesquisadores do espiritismo, a gente não tem que se posicionar?
Então, tal distinção nem sempre é suficiente para definir um fenômeno religioso, mas pelo menos fornece a pedra de toque que nos permite reconhecê-lo com maior certeza. De fato, qualquer que seja a definição de religião proposta, é notável que ela envolva esta oposição entre sagrado e profano, quando não coincide pura e simplesmente com ela. Então, a própria contraposição da existência de um mundo material e de um mundo melhor que eu preciso, que eu tenho que trabalhar para me incluir nesse mundo, já traz por si só a ideia de uma oposição entre profano e sagrado. A gente mesmo não fala, no que diz respeito à mediunidade, a gente vai falar assim, tem mediunismo e mediunidade com Jesus. O que é isso? É uma contraposição? Estou fazendo a gente pensar. A longo prazo, através de intermediários lógicos, observações diretas, cada um deve admitir que o homem religioso é, acima de tudo, aquele para quem existem dois ambientes complementares. Um, onde ele pode agir sem angústia ou tremor, mas onde a sua ação envolve apenas o seu eu superficial. O outro, onde um sentimento de dependência íntima restringe, contém e dirige cada um dos seus impulsos e onde ele se vê comprometido sem reservas. Então, a gente tem que começar a pensar na nossa realidade enquanto matéria e a nossa realidade enquanto espírito e essas consequências nessa inter-relação. Eu proponho uma terminologia na minha tese de doutorado que eu chamo de realidade periestésica. Inclusive, periestésica não é à toa, né? Mostra minha raiz aí de espírita, né? Ao redor do aestésia, que são os sentidos, aquilo que vai além dos sentidos, para não tentar carregar nenhuma concepção previamente definida. Porque se eu falar o mundo metafísico, eu estou trazendo os conceitos da filosofia. Né? Eu estou falando de erraticidade. Erraticidade é uma terminologia espírita. Eu estou trazendo o céu, o inferno. São concepções carregadas de não de conceitos anteriores, para não falar preconceitos, né? Mas, ok? Preconcepções, obrigado, Jader. Ok? Esses dois mundos, o sagrado e o profano, são rigorosamente definidos apenas um pelo outro. Eles se excluem mutuamente e se pressupõem mutuamente. Seria inútil tentar reduzir sua posição a algo mais. Ela pode ser descrita, dividida em seus elementos e teorizada, mas não está dentro do poder da linguagem abstrata definir a sua qualidade própria do que é possível formular uma sensação. Então, a gente tem que começar a pensar como que isso se aplica para aquele que, na ciência da religião, vai ser chamado de fiel do espiritismo. Eu vou conseguir cumprir o horário, você acredita? Considerações finais. Estas discussões de ordem filosófica / teológica, na verdade, tratam de pontos que, de certa forma, sequer interessam ao fiel do espiritismo. Quem está sentado na casa espírita, né, que ele está com dor no coração, ele sentou lá porque ele precisa de consolo, ele não está nem querendo saber desse negócio, não, ele quer ajuda, ele quer amparo, né, ele quer dar um rumo para a vida dele. Ok? Tem sido, não interessa para ele, tem sido objeto de polêmica desde as intermináveis discussões entre aqueles que acreditam que essa doutrina deve ter um aspecto religioso, como o Bezerra de Menezes, de um lado, e o Afonso Ângelo Torteroli do outro. Só como símbolos, tá? Porque existem outras pessoas que estão discutiram isso. Essas análises da presença de fatores teológicos ou de eventuais cosmovisões dessa doutrina, como a mística, por exemplo. A mística é outra coisa. Existe uma mística no espiritismo? Porque a gente fala de misticismo, é uma coisa, que no português tem essa diferenciação. A minha tese de doutorado chama, na intimidade do coração, a mística na vida e obra de Chico Xavier. Eu faço um estudo do que é o conceito acadêmico de mística, eu pego a vida do Chico Xavier, comparo uma coisa com outra, faço divisão
em partes, em camadas do que é mística, né? E, inclusive, vou me aventurar a descrever até qual que é o papel da mediunidade dentro da mística. Mediunidade e mística é a mesma coisa? Definitivamente não. E, para concluir aqui, né, que vocês não sabem como que é brava a cara do Humberto. Como a mística, por exemplo, são questionamentos que não perpassam o pensamento usual do espírita comum. É uma preocupação nossa, enquanto cientista da religião, pois, a princípio, os espíritas têm dificuldade de identificar até mesmo o seu aspecto religioso. Então, era isso que nós tínhamos para falar. O bom mesmo será ler pelo menos não acredito eu que vai ser bom, ler o artigo que a gente trouxe no trabalho aqui. Obrigado.